Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa, esse aqui é o canal Digite a Senha. E hoje venho aqui falar de mais uma série que eu me apaixonei, que é a série Ratched da Netflix, que saiu agora há pouco tempo, uma série nova do Ryan Murphy. Ryan Murphy que a galera deve lembrar bastante por conta daquelas várias temporadas aí do American Horror Story. Então vou falar um pouquinho sobre essa série, o que eu achei, como é que foi essa experiência pra mim, se eu recomendo, não recomendo. Então já vou comentar mais sobre a série, mas antes disso não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você não é inscrito, compartilhar esse vídeo, comentar alguma coisa, dar uma força aí pro canal, beleza? Então já vou falar sobre a série, roda a vinheta. Bom galerinha, voltando aqui, a série Ratched, ela é uma série falando sobre essa personagem, Ratched, que é uma enfermeira, que a galera viu lá naquele filme Um Estranho no Ninho de 75, tá? Aquele filme que foi estrelado pelo Jack Nicholson, um filme muito famoso, considerado aí um clássico dessa, enfim, desse estilo de terror e tudo mais. Então existia lá na história uma enfermeira que era uma enfermeira assim, né, um tanto quanto maligna, né, um tanto quanto sádica. Então, a história que a gente vê agora na série é justamente a história de origem da enfermeira Ratched. Então, nós vamos ver tudo o que aconteceu com ela ao longo do tempo, até chegar a ser essa pessoa, essa personagem que a gente vê no filme Um Estranho no Ninho. Essa história se passa, então, ali pelo final da década de 40, início da década de 50. E o que nós vamos ver, basicamente, é a enfermeira Ratched procurando emprego, né, a princípio ali no Hospital Estadual de Lucia. E ela consegue esse emprego e começa a trabalhar no hospital. E a partir disso nós vamos ver assim, várias situações que vão acontecendo, se desenrolando ao longo da temporada, mostrando como que era a situação, a atuação da Ratched em cada situação que aparecia ali. Então basicamente é isso. Bom, a primeira coisa que eu quero comentar aqui, para quem não viu o filme Um Estranho no Ninho, não existe necessidade de ver o filme anteriormente, tá? Então assim, se você chegou lá na série Ratched e nunca ouviu falar sobre a enfermeira, você não vai ter nenhuma dificuldade de acompanhar a história da série em si, até por ser uma história anterior àquela do filme. Ela vai, enfim, te trazer toda a compreensão que você precisa da história. Bom, galera, outra coisa muito importante é o elenco da série. Então nós temos um elenco assim bem, né, bacana, um elenco de peso. Então nós temos aí, além da Sarah Paulson, que faz a própria Ratched, nós temos a Cynthia Nixon, que a galera vai lembrar lá de Sex and the City, todo mundo que via lá essa série vai lembrar dela. Nessa série ela vai fazer a personagem que é a Gwendolyn Briggs, que é uma assistente ali do governador do estado. Tem a Sharon Stone fazendo uma personagem que é uma mulher riquíssima e que tem lá umas questões que a gente vai falar um pouquinho melhor mais lá pra frente. Tem o Brandon Flynn, que é um ator que a galera deve lembrar lá do 30 Reasons Why, né? Então ele fazia lá o Justin. E ele aparece também aí com um papel muito bacana, né? Um papel bem complexo que ele faz numa boa. Então, enfim, tem uma galera muito forte aí, uma galera de peso que vai dar vida a essa série. Bom, falando sobre a Sarah Paulson em si, a atuação dela é basicamente assim, é uma coisa fantástica, né? Então todo mundo já sabe que o Ryan Murphy ele gosta muito de trabalhar com a Sarah Paulson. Então, assim, as várias temporadas que existem do American Horror Story, ela apareceu em praticamente todas elas. Se eu não me engano, ela só não faz parte, ela só não participou de uma temporada, mas ela está sempre lá presente. E a Sarah Paulson, nessas temporadas aí de American Horror Story, ela costumava fazer o papel da vítima, né? Então ela estava sempre fazendo o papel ali de um personagem que era vítima de alguma situação, vítima de outros personagens. Ela estava sempre ali sofrendo, enfim. E agora a gente vai ter a chance de ver a Sarah Paulson fazendo justamente o oposto. Então aqui em Ratched ela é a enfermeira maligna, sádica, e ela vai então estar do outro lado da história. Então essa é uma oportunidade para todo mundo que está acostumado a ver a Sarah Paulson sofrendo, de finalmente vê-la fazendo o contrário, né? Então agora ela é a vilã da história e ela que vai causar aí algum sofrimento para os outros personagens. Então acho que para quem gosta dessa atriz e gosta da, enfim, dessa atuação conjunta dela aí, dessa parceria dela com Ryan Murphy, vai ficar bem impressionado de ver a Sarah Paulson agora fazendo o outro lado da história.
E já que nós falamos tanto aí sobre a Sarah Paulson, realmente a atuação da atriz fazendo a Ratched é uma coisa fantástica. Foi algo que me deixou muito impressionada mesmo. Então, assim, a coisa que mais foi marcante para mim na atuação da Sarah Paulson foi o olhar de frieza, de maldade que ela traz ali na personagem. Então, acho que uma das coisas mais marcantes é perceber que, enfim, a Mildred está fazendo várias coisas ruins, das coisas mais simples às mais complexas, mas ela tem uma coisa no olhar que é absurda, é de arrepiar. Então a gente percebe ali que ela está, né, se deleitando com certas situações, com coisas que você pensa, meu Deus, como que ela pode estar curtindo isso? Mas ela está se deleitando com aquilo ali, então você percebe no olhar dela, ela sempre mantém aquela postura de certa forma até de uma superioridade, e ela vai fazendo as coisinhas lá dela, né, fazendo tudo que ela quer, montando as situações, porque ela também é uma personagem extremamente manipuladora, e ela vai fazendo tudo isso sem perder aquele ar, aquela classe, aquela superioridade, enfim. Eu achei isso uma coisa muito marcante. E eu também tenho que dizer que eu acho que a personagem muda muito ao longo da temporada, então eu estou fazendo questão de falar aqui que tudo isso que eu estou falando é principalmente no início, porque na verdade, como é uma série de origem que vai contar a história dela e explicar as situações pra gente, nós percebemos que a personagem ela vai sendo mostrada sobre outros ângulos, enfim, outras situações ao longo da temporada inteira. E isso leva a uma mudança da personalidade dela. Eu não diria exatamente a mudança da personalidade em si, mas eu acho que é a mudança da nossa percepção sobre a personagem. Então, conforme a temporada vai passando, né, os episódios vão chegando, você vai vendo outras camadas da personagem, você vai compreendendo os sentimentos que sim, por incrível que pareça, ela tem sentimentos. Então você vai compreendendo esses sentimentos, as situações, a história que ela já tem, né? Então tudo que já aconteceu com ela aí no passado, na infância, na adolescência, e você vai entendendo de fato muito daquilo que está acontecendo no presente. Então você compreende que é toda uma construção, toda uma história, toda uma carga de traumas, dramas, etc., que fizeram ela chegar até aquele momento ali daquela forma. E com isso eu tenho que dizer que a própria série, né, a própria história em si, ela tem, né, uma evolução ao longo da temporada. Eu pelo menos senti uma mudança assim, na pegada da história. Eu achei que no início tudo estava muito mais sombrio, mais pesado, estava uma coisa muito mais densa. E conforme a temporada foi evoluindo, eu percebi que existiam momentos que eram mais leves, momentos que inclusive davam assim um alívio, porque eram momentos um pouco mais cômicos, mas sem perder aquele ar do terror, né, de alguns momentos muito tensos e coisas que aconteceram ali que eram bem pesadas mesmo. Então, assim, quando você pensa que você já viu coisas terríveis o suficiente, você não viu ainda. Então chega um momento que a história de novo te joga alguma situação bem pesada e que você fica, meu Deus. E você acha que você não vai aguentar assistir aquilo, mas você consegue. E eu acho que eles conseguiram no final equilibrar muito mais isso, sem deixar aquela coisa ser tão pesada, tão dark para algumas pessoas, que talvez não vão curtir tanto essa carga tão pesada. Mas realmente eles conseguiram colocar ali, entrelaçando com os momentos densos, algumas coisas um pouco mais leves. Eu acho isso bem interessante. Todos os personagens da história em si, eles vão mudar ao longo da temporada. Então, como eu falei, tem vários personagens que aparecem. Eu já citei aqui a assistente do governador, né, que é uma personagem, como eu disse, vivida pela Cynthia Nixon, que vai estabelecer um tipo de relacionamento ali com a Ratched. Esse relacionamento vai mudar ao longo da história. Nós temos a enfermeira Betsy, que era a enfermeira-chefe do hospital quando a Ratched chega lá. Então ela que mandava ali em todos os enfermeiros, tinha uma relação, um papel de poder dentro do hospital também. Então nós temos vários personagens que ao longo da história vão mudando muito. O próprio diretor do hospital, que é o Dr. Hanover, então é um personagem que a gente a princípio tem uma ideia dele, a gente pensa coisas sobre esse personagem, mas ele também muda muito e evolui muito ao longo da história. Fora que a gente tem a introdução de muitos personagens. Existem personagens que vão aparecendo ali no meio e que vão dando, enfim, uma história cada vez maior, uma história cada vez mais complexa. E cada personagem desse tem muitas nuances, muitas facetas, muitas situações que acontecem, então agrega muito valor para a história tudo isso. Bom, e agora eu vou falar com um pouco mais de detalhe, falando, né, botando assim o dedo em algumas coisas mais específicas. Então, para quem não viu
a série ainda que gostaria de ver, é melhor parar de assistir agora, porque por enquanto eu não falei nada assim que realmente seja um spoiler. Mas a partir de agora eu vou comentar as coisas com mais detalhes, então se você quer ver ainda e não viu, tem que parar de assistir o vídeo aqui e depois você volta, tá bom? Bom, galera, eu tenho que comentar aqui, como eu tô falando nesse momento sobre as mudanças dos personagens, eu tenho que falar sobre a mudança da Rachel. Então, pra mim ficou muito claro que a mudança da personagem pra gente, né, tem muito a ver com a questão dela realmente ter entendido um pouco mais dela mesma. Então, nós percebemos ao longo da temporada que a Rachel ela vai ao longo, né, dos episódios mexendo em emoções que ela tinha do passado, as situações do passado, e ela vai, por conta, acredito até do contato que ela foi tendo com algumas pacientes do hospital, ela foi se entendendo um pouco melhor. E eu estou falando especificamente sobre a questão da sexualidade. Então, existiam pacientes ali que estavam tratando, inclusive, a sua homossexualidade, né, que na época era considerada uma doença, uma conduta, né, inapropriada, enfim. E ela era a enfermeira que estava ali próxima, cuidando dessas pacientes. E eu acho que o contato que ela foi tendo com essas personagens foi fazendo com que ela realmente conseguisse se entender um pouco melhor e ela percebesse que ela mesma, como ela diz na história, era uma mulher que gostava, que poderia gostar de outras mulheres. Então eu acho que isso daí foi um clique, né, uma coisinha lá que virou dentro da cabeça da Rachel, que fez ela pensar diferente as coisas, que fez com que ela acabasse se aproximando ali da Gwendolyn, né, da assistente do governador. E, enfim, elas acabam depois tendo um relacionamento, então a história entre as duas vai mudando muito, vai evoluindo. E por conta, inclusive, desse relacionamento com a Briggs, é que ela vai, de fato, começar a mexer com as coisas do passado. Então ela vai começar a lembrar lá da infância dela. Então todo esse contato, esse né, momento que ela tem ali com a Gwendolyn, que ela vai falando sobre os traumas dela, sobre tudo que aconteceu na infância, e nesse momento é revelado pra gente, de fato, quem é o Edmund Tullerson. O Edmund Tullerson, que é um personagem que aparece logo no início, eu não comentei antes para não, né, dar muitos detalhes da história, mas enfim, ele é um personagem que aparece logo no início da temporada, cometendo um assassinato em série, digamos assim. E esse personagem, né, esse Edmund, ele é levado para o hospital psiquiátrico de Lucia para ser avaliado se ele era mentalmente capaz ou não. Então, caso ele fosse julgado mentalmente capaz, ele seria julgado e condenado à morte. Ou se fosse considerado que ele era mentalmente incapaz, ele ficaria internado ali no hospital psiquiátrico de Lucia. E é isso que de fato faz com que a Rachel vá até esse hospital e consiga esse emprego, porque ela quer estar próxima ao irmão dela, ela quer ajudá-lo a se livrar ali da prisão, do que for, né, da morte. Então essa é a motivação que a Rachel tem para estar ali no hospital psiquiátrico. E ao longo da história a gente vai entendendo tudo o que aconteceu com eles dois, a gente descobre inclusive que eles não são irmãos biológicos, mas sim eles eram dois órfãos que, enfim, se conheceram lá no mesmo orfanato. E uma assistente social, né, os coloca como irmãos biológicos no documento para que eles fossem adotados juntos. Então eles têm várias situações aí que eles são adotados por várias famílias e passam por determinados abusos, vários abusos. Inclusive a última família no qual eles são adotados, eles passam por abusos, inclusive sexuais. Então tudo isso é colocado para a gente, não de cara, mas ao longo da temporada. E aí realmente faz com que a gente consiga perceber as coisas com uma outra, né, com outros olhos, né? E mostra de fato, como eu disse, as emoções da personagem, que a princípio ela parece uma coisa tão fria, tão dura, tão maldosa. Quando chega nessa etapa que a gente começa a ver as motivações dela para estar no hospital de Lucia, a relação dela do irmão como é que era, e ela começa a mostrar que tem sentimentos, que tem coisas que aconteceram com ela, aí você consegue entender melhor a personagem. Eu achei assim que foi muito legal a cena também do teatro de fantoches, que é a cena que de fato nos mostra o que aconteceu com ela e com o Tullerson no passado. Então, enquanto ela está ali junto com a Briggs, que né, ela já está iniciando o relacionamento ali com elas vão a um teatro de fantoches, elas começam a assistir ali a peça, e está todo mundo vendo o que está acontecendo de fato, uma peça normal, um conteúdo leve, mas a Rachel está vendo outras coisas e com isso ela vai lembrando de tudo que ela sofreu lá no passado. E eu achei uma maneira bem bacana que a série teve de colocar pra gente essa história.
Então, em vez de colocar a personagem falando, descrevendo tudo aquilo, que poderia ter sido feito assim, né, ela poderia simplesmente ter contado para Gwendolyn o que ela passou, né, falando verbalmente aquilo, mas não, a série te traz essa história sendo encenada nesse teatro de fantoches. Então você vê ali as coisas acontecendo e você compreende que aquilo é uma coisa que está na cabeça dela e que está sendo revelado pra gente a história verdadeira da Ratched. Bom, galera, isso sobre coisas, né, assim, bizarras e, né, arrebatadoras que acontecem na série. Eu acho muito legal o aparecimento daquela personagem que é a Charlotte, né, a Charlotte Wells. Então, assim, em determinado momento lá da história, a Charlotte, ela aparece e ela é uma personagem, é uma mulher negra que foi, né, brutalmente agredida há uns 2 anos atrás, né, 2 anos antes daquilo ali. Ela foi brutalmente agredida por alguns homens, né, alguns rapazes brancos, né, o que deixa muito claro pra gente que foi uma atitude racista. E ela teve um trauma tão grande, né, aquilo causou um trauma tão grande nela que ela desenvolveu a síndrome da personalidade múltipla. Então, ela por si só, ela vai até o hospital de Lucia, procura o Dr. Hanover e ela pede que ele faça um tratamento com ela para que ela consiga se curar, né, para que ela consiga, enfim, né, juntar toda a personalidade dela numa só novamente, né, se reintegrar. E, cara, simplesmente a atuação dessa atriz é uma coisa fantástica. Então, de fato, ela traz pra gente vários personagens na história. Então ela chega como a Charlotte, que é a personagem principal, mas ela começa a mostrar os outros personagens. Ela traz ali uma personagem que é uma criança, um bebê, mostra toda a fragilidade da personagem, né? O quanto que ela realmente está muito abalada por tudo aquilo que aconteceu, o quanto ela está melancólica, o quanto ela está triste, o quanto ela se sente frágil. E ela vem também com outros personagens que são, assim, icônicos, gente. É demais aquilo. Então tem ali o Apollo, que era, né, o atleta que venceu as Olimpíadas do Hitler, né, ganhou 5 medalhas nas Olimpíadas do Hitler. Então ele fica ali se gabando que ele venceu, né, na própria Olimpíada, nas próprias Olimpíadas do Hitler, que ele venceu ali o nazista. Então ele fala, ele tem todo aquele orgulho, né, de dizer que ele foi e fez e aconteceu. Tem também o Ondine, que seria ali, né, um musicista famoso, né, sei lá, melhor que o Beethoven, melhor que todo mundo, um cara fantástico que também é uma expressão dessa força, dessa vontade de ser visto que a Charlotte Wells tinha, que ela não conseguia ter. Então, essas personalidades todas aparecem na história e o mais legal é que a atriz realmente consegue sair de um personagem para o outro numa velocidade, com uma, né, qualidade absurda. Então, você vê no momento ali ela atuando, ela falando como a Charlotte Wells, e de repente já é a Ondine que está falando contigo, e daqui a pouco já é o bebê, e daqui a pouco já é a Apollo. E no fim das contas ainda me aparece, em algum momento lá, mais uma personalidade, que é o Dr. Hanover. Então ela assume a personalidade do próprio Dr. Hanover. Então, basicamente, assim, essa personagem, ela praticamente rouba a cena. Então ela aparece mais lá do meio pro final da temporada e ela dá um espetáculo à parte. É muito bacana ver isso. Outra parte da história que realmente me deixou assim, meu Deus do céu, que coisa louca, é o do personagem que é vivido pelo Brandon Flynn, que é o Henry Osgood. Então eu cheguei a falar lá no início que esse ator lá de 30 Reasons Why, ele tá aí na série. Falei da Sharon Stone também. Então a Sharon Stone faz uma mulher muito rica, uma milionária, que tem um filho, né, que é vivido pelo Brandon Flynn. Então ela é a Lenore Osgood e o filho é o Henry Osgood. E simplesmente o filho dela tem um problema que, enfim, a gente não sabe exatamente qual é o problema dele, mas ele é um cara que gosta de, enfim, infligir uma certa dor, um sofrimento às outras pessoas. E com isso, a senhora Osgood procura o Dr. Hanover para que ele trate o filho dela. E, gente, simplesmente o que acontece é uma coisa assim, inimaginável, né? O Dr. Hanover vai até a casa dos Osgood e ele começa a fazer um tratamento com o jovem Henry. O problema é que ele tem, né, o Dr. Hanover, ele tem muitas técnicas assim, inovadoras na história dele, e ele resolve usar uma pequena dose de LSD com o rapaz, porque era uma técnica nova, uma técnica inovadora que ele tinha visto, e ele queria usar essa técnica com o rapaz. O problema é que o Henry é extremamente maldoso, então
um dado momento ali que o Dr. Hanover se distrai, ele coloca uma quantidade muito grande de LSD na bebida do Dr. Hanover, ele toma aquilo ali sem perceber e os dois começam a ficar muito loucos juntos. E aí começa uma coisa, eu acho que foi talvez as cenas mais fortes, mais pesadas da série. Porque é nessa cena que o rapaz ele acaba amputando os próprios braços, que ele alega que tudo aquilo que ele fazia não era ele de fato que fazia, mas era como se os braços dele tivessem vontade própria. E aí ele resolve lá no meio da loucura dele que a solução era amputar os próprios braços e colocar braços novos no lugar. E essa cena é uma coisa assim que tu fica, meu Deus do céu, que coisa louca. Mas isso de fato acontece ali na história e é uma loucura total. Então, a princípio, quando você conhece o Henry, você vê que é um rapaz que não tem os dois braços nem as duas pernas, mas ninguém imagina o que tinha acontecido para chegar até ali. Então, nessa parte da história, você vê que ele era perfeito, que ele tinha os 4 membros, e por conta desse episódio é que ele perde todos. Então, 2 dos braços, porque ele amputa, né, os próprios braços. Então, a gente vê que o Dr. Hanover ele tenta ali recolocar os braços no lugar, mas óbvio que isso não daria certo. E o que acontece depois de um tempo é que simplesmente essa cirurgia feita dessa forma, essa loucura que eles fizeram lá, não dá certo. O rapaz desenvolve infecção, né, generalizada pelo corpo e com isso ele acaba tendo gangrena nas pernas, ele tem que amputar também as pernas. Então ele não fica nem com os braços, óbvio, e acaba perdendo também as pernas. E é a partir disso que a personagem lá da Sharon Stone, a senhora Osgood, acaba entrando na vida da Ratched, porque ela está, na verdade, buscando uma vingança contra o Dr. Hanover, ela quer que ele pague por isso, porque afinal de contas ela pediu um tratamento para o filho dela, que estava perfeito, né? Claro, tinha esse problema psiquiátrico, mas ele estava fisicamente perfeito, e quando ela volta para casa, enfim, aquela cena que a gente já pode imaginar. E óbvio que, falando de terror, né, falando das coisas que acontecem, todos aqueles procedimentos ali do hospital psiquiátrico são coisas que a gente fica aterrorizado também, né? Então, eu acho que marca muito os momentos lá em que nós vemos a lobotomia, né? Que o Dr. Hanover mais uma vez traz, né, um procedimento, né, pioneiro, inovador para tratamento de doenças. Então, a gente tem que marcar bem isso, né? Quando ele fala, né, de usar a lobotomia para parar determinados comportamentos. Então, assim, das coisas mais bobas, né, que a gente fica assim, meu Deus, eu não acredito. Tem até um personagem ali que é um adolescente que, pelo que a gente entende assim da história, ele se distraía muito, né, ele tinha devaneios, enfim, o pensamento dele voava. Então isso era considerado pela família como uma coisa ruim, como uma doença. Eles levam o rapaz até o hospital para ele se tratar e simplesmente ele é submetido a uma lobotomia. Eu estou bem ansiosa pela segunda temporada, mas estou também pensando assim com todos os ganchos que tem no final da história, que eu não vou comentar aqui. Eu acho que eu estou bem curiosa para ver, na verdade, como a Ratched vai lidar com as coisas que ela vai ter que enfrentar na próxima temporada, agora que a gente viu toda essa mudança na vida dela, agora que ela encontrou o amor, que ela não está mais com toda aquela carcaça, aquela couraça da maldade que ela tinha no início. Como que ela vai fazer para lidar com essas coisas que ela vai precisar enfrentar sem voltar a ser aquilo que ela era antes, né? Sem voltar a ser aquela maldade. Ou ela vai voltar, não sei. Então estou curiosa para ver isso. Então, galerinha, se você gostou, vou falar novamente, não esqueça do like, de se inscrever no canal, não deixe de compartilhar bastante esse vídeo. Então eu venho novamente em algum momento para contar mais alguma história para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!